Bom, muito boa noite, pessoal. Projeto Pernambuco Filosófico, a gente está começando mais uma live hoje. A live hoje vai ser muito interessante. Vai ser uma live voltada para a educação, tá? Então, assim, é interessante porque a gente, além de aprender um pouco com o nosso convidado, a gente vai debater sobre as escolas que os nossos filhos frequentam. Então, a gente vai ter uma amplitude de conhecimento em relação a isso. Então, a gente vai até tirar dúvidas com relação à educação que está rodando hoje no Brasil, né? A gente já tem a presença aqui de algumas pessoas, Ana Cláudia, Manuel Trajano, meu grande amigo lá de Salvador. Não sou galã não, meu amigo. Somos galãs, então. Vamos dividir essa homenagem. E a gente vai tratar desse tema. Então, um tema muito interessante, muito legal, vale muito a pena. A gente vai falar sobre as 7 linhas pedagógicas do Brasil. O sonzinho que está rolando aqui de fundo é o Mestre Ambrósio, tá? Uma música chamada Sóis, uma banda aqui de Pernambuco também muito boa. Então vale muito a pena também dar uma conferida. Enquanto a gente aguarda nosso convidado, que é o professor Edísio Santos, grande mestre na área da educação, a gente vai entender qual é o conceito. Nós temos, pessoal, na linha pedagógica no Brasil, 7 linhas, 7 escolas que a gente pode abordar e adotar nas escolas brasileiras, tá? A gente tem a linha comportamentalista, a gente tem a linha tradicional, a construtivista, nós temos a linha freiriana, nós temos a Waldorf e a Montessoriana. Então a gente vai tentar entender um pouco delas e tentar tratar e ver qual é a da educação no Brasil hoje. Respondendo aqui meu amigo Manuel Trajano, não. Esse fundo musical é uma banda chamada Mestre Ambrósio. As letras são muito boas. Se você colocar lá, você vai ver e achar que é muito interessante. Nação Zumbi a gente sempre está rolando aqui. Um salve para o meu amigo Felipe Tavares, da banda Ostragen, que vai fazer a nossa próxima live, dia 24. A gente vai falar um pouquinho da banda dele, que está numa banda muito boa. Então vale muito a pena conferir. E é isso, pessoal. O projeto Pernambuco Filosófico é isso. É voltado para a educação em todas as linhas, tá? Ciências humanas, a linha de humanas, filosofia, pedagogia, psicologia, música, arte, cultura no contexto geral, literatura. Então o interessante é isso, que a gente traz a educação para fora da sala de aula e a gente tenta falar e debater de todos os temas. A gente vai ter live mais para frente com a banda Ostragen, eu já falei para vocês, vai ser dia 24. A gente vai ter uma outra live dia 7 de setembro com o Alexandre Santos, que é um grande movimentador político aqui de Pernambuco. A gente vai falar sobre o tema da democracia. A gente tem uma live com Renata Voz, que ela vai falar sobre a parte de religiosidade, a parte de bruxaria, que é uma nova tendência que está rolando aí de várias religiões se misturando e fazendo um segmento bem interessante, que aí eu vou aprender tanto quanto vocês. A gente vai ter depois também um bate-papo filosófico entre 3 pessoas, a gente está abrindo esse leque, a gente vai convidar 3, 4 pessoas e fazer um debate sobre temas específicos. E também vai ter um bate-papo sobre literatura, a gente vai convidar também 4 poetas para estar falando dos seus poemas e estar falando sobre literatura e escritura, então é muito interessante, vai ser bem legal. Manuel Trajano está falando aqui. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Filósofo, escritor, prevencionista, músico, pensador, instrutor e professor. Esse é meu amigo Manuel Trajano, é ele mesmo. Ele colocou o currículo dele aqui perfeitamente. Ele é tudo isso e um pouco mais. A minha eterna professora, Betânia, está presente. Sou muito grato pelos ensinamentos dela, sou muito grato pela força que ela deu lá na faculdade. Eu acho que eu dei um pouco de trabalho a ela, mas todo trabalho é recompensado quando a gente consegue visualizar e vislumbrar a educação no futuro. Então, muito obrigado, viu, professora? A senhora foi parte importante na vida deste humilde professor. E é isso, só agora esperar nosso amigo Edísio. Acho que ele se perdeu no caminho, mas ele vai se encontrar. Boa noite, professora. Boa noite. Que é isso, Manuel Trajano? Mestre é você, meu amigo. Eu sou apenas um mero condutor de informação para as pessoas. Eu não só apareço aqui porque as outras pessoas não querem aparecer, porque por mim Thomas e Adnan apareceriam mais do que eu. Mas é complicado. Mas é assim mesmo. Bom, deixa eu ver aqui que o professor Edísio chegou, convidar ele agora.
Aluno bom é que dá trabalho. Que é isso, professor? A senhora confirmou que eu dei trabalho, professora? Poxa, meu mestre, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Sim ou não, rapaz? Pode me chamar de você. Somos jovens. Somos jovens, mas o senhor não é em relação à sua idade, é em relação ao respeito do seu conhecimento que eu sei que você tem. Ah, Mas tá não sei certo. você. Eu só Então, deixo boa noite. rapidinho, só responder uma pergunta aqui do Manuel. Manuel Trajano, o Náutico é o seguinte: o Náutico vai. Quando chega lá na frente, falta um pouquinho de gás, aí ele cai um pouquinho, depois ele vai um pouquinho mais de novo. Mas aí a gente chega lá. Bom, por favor, meu É, amigo, não se engane. é, dê as honras da É, casa para seus. pronto, tá certo. Boa noite, Ernesto, né? Eu estou muito grato pelo convite, né, de estarmos nesse espaço Pernambuco Filosófico, né, que a nossa coordenadora está aí conosco, né? Betânia Virange, que é uma pessoa maravilhosa, né? Foi através dela que eu conheci o seu canal. E, assim, eu incentivo as outras pessoas também a seguir, porque é bem eclético, né? Tem educação, tem musicalidade, tem cultura, oferece muitas coisas para que a gente possa realmente vislumbrar com essa situação. Então, uma boa noite a você, Ernesto. Uma boa noite a todos e a todas, os internautas que estão nos prestigiando nessa noite, né? Como bem colocou aí Ernesto, né? Vai ser um bate-papo, né? Onde a gente vai conversar um pouco acerca dessas linhas pedagógicas, né? E falar de educação nos move ao nosso fazer pedagógico. Né? Quando eu estava aqui elaborando, estudando, eu pensei muito nisso. Então, falar em educação nos move, né, a questão do nosso fazer pedagógico com relação à questão de afeto com relação ao educador e ao educando, né, dentro desse processo da afetividade. Então, a gente sabe de que não há aprendizagem sem afetividade, né, que é um outro ponto que pode também ser discutido em outro momento. Mas por que nós trazemos essa fala? Né? Para mostrar de que, na realidade, dentro dessas linhas, né, pedagógicas que é necessário que o professor possa entender, não só compreendê-las, né, mas buscar colocá-las em prática dentro da praxe pedagógica. Então, antes de falarmos dessas linhas pedagógicas, nós gostaríamos de trazer aqui Jacques Dolles, que a Unesco, né, em 96, né, houve uma conferência nacional sobre educação e lá se pautou os 4 pilares, né, para a educação do século XXI, o século que nós estamos vivendo hoje. Então, veja, lá em 96 já se preocupava com uma educação do século XXI. E aí a gente percebe de que quando ele vai tratar desses 4 pilares, né, que a gente pode dizer que é a base da educação, e se todas as escolas, né, se todos os educadores voltassem para esses 4 pilares, junto com essas linhas pedagógicas que nós temos ao nosso favor, com certeza, a educação não só seria melhor, como a gente poderia fazer com que o nosso aluno sentisse o prazer em aprender. Uhum. Então, ele diz o seguinte, ele fala de que o primeiro pilar, né, primeiro pilar da educação, ele chama de que é aprender a conhecer. Ora, ele traz de que esse primeiro pilar da educação é aprender a conhecer. Então, nós sabemos de que, movido pela curiosidade, né, e num contexto permanente de aprendizagem, né, o educador, o educando, a gente precisa buscar o conhecimento. O conhecimento para que ele possa nos dar uma capacidade de amplitude de novos horizontes e novas perspectivas. Né? O conhecimento ele faz isso, ele faz com que a gente possa compreender as coisas que estão em nosso redor de forma diferente. E o segundo pilar, ele diz que é aprender a fazer. Ora, quando nós vamos estudando as linhas pedagógicas, a gente vê de que não há aprendizagem sem fazer. Né? Há uma necessidade de que, dentro desse contexto, o educador, como o educando, possa colocar de fato a mão na massa. E aí ele aprende a fazer, e ele aprendendo a fazer, que aí não vai ser mais uma mera transmissão de conhecimentos de uma forma, vamos dizer,
tradicional, onde o aluno ele precisa aprender por aprender, mas ele vai aprender de forma significativa, porque ele está aprendendo, de fato, a construir, a fazer naquele exato momento. Então, a gente vê o quanto, de fato, é necessário. E aí nós temos o terceiro, né, pilar da educação, que eu acho que este agora está sendo muito utilizado em nosso cotidiano, que se chama aprender a conviver. Nunca foi tão necessário aprender a conviver, principalmente em tempos de pandemia, onde nós estamos com o isolamento social, mas nós estamos juntos com os nossos pares, que são os nossos familiares, que é o filho, né, que é a esposa, que é o companheiro, enfim, aqueles que estão ao nosso lado. Então, aprender a conviver nos leva a exercitarmos a nossa relação interpessoal, que é a minha relação com o outro. É a minha relação com o Ernesto, com a professora Betânia, enfim. Não só no lar, mas até no nosso ambiente de trabalho, percebendo de que há uma diversidade de gostos, de situações, né, de caráter. Tudo isso, então, a gente precisa aprender a conviver com as diferenças. E o quarto pilar, né, que ele fala, é aprender a ser. Este aprender a ser, eu acredito que talvez seja o grande desafio, Ernesto. Por quê? Porque, na realidade, o homem só aprende a ser quando ele consegue, de alguma forma, ter essa relação consigo mesmo, no reconhecimento de si mesmo. Então, ele precisa, desperto de quem eu sou, né? Ele aprender a ser mais generoso, mais humano, mais fraterno, né? Mais leal. Né? Então, tudo isso vai nos levar a essa capacitação, poderíamos dizer, durante o processo da própria vida, onde a gente vai buscar ser esse ser mais. E esse ser mais é aquele que, de fato, vai trabalhar a questão da empatia, é colocar-se no lugar do outro, através também da resiliência. Então, a gente vê de que o que ocorre? Muitas vezes, né, enquanto nós estamos com o papel de educador, a gente esquece que um dia nós fomos educando. Né? E aí a gente joga apenas a questão do conteúdo e aí a gente cobra do nosso aluno que ele, de alguma forma, ele aprenda de forma satisfatória aquilo que nós estamos querendo fazer com que ele venha a aprender. Mas se a gente tomar um ponto principal, esses 4 pilares, a gente vai perceber de que as linhas pedagógicas, né? Então, vamos dizer o que são linhas pedagógicas, né? Para que a gente possa entender. Então, as linhas pedagógicas nada mais são do que metodologias que resultam através de ações práticas dentro de um processo de ensino e aprendizagem, né? Quando a gente teve a nossa fala inicial, né, com Ernesto, ele falou: olha, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre as linhas pedagógicas, como vai tratar das metodologias. E aí nós estamos aqui falando sobre isso. Então, a linha pedagógica são as metodologias. As metodologias que a gente vai utilizar no nosso fazer pedagógico e que vai nos trazer as ações práticas de uma aprendizagem, vamos dizer, significativa. Aí a gente poderia pensar como? Como pode ser uma aprendizagem significativa? Né? A gente viu lá, quando a gente percebe, de que a primeira linha pedagógica que surgiu, ela surgiu no início do século XVIII, que é a questão da linha pedagógica tradicional, que ela tinha como objetivo tratar do ensino, né, ou do conhecimento de forma universalizada. Então, o professor, ele era o detentor do conhecimento, né? Esse professor era aquele que realmente repassava para os alunos as questões, né? Era ele que era a autoridade, né? E se acreditava de que, na realidade, aquele ser que ali estava era uma tábua rasa que nada trazia consigo de conhecimento. Mas o professor era aquele detentor, era aquele que sabia, de fato, passar.
Se você quiser vir em algum momento, viu, Ernesto, conversar e parar, a gente para. Eu estou me sentindo na sala de aula, aprendendo e degustando a sua aula. Então, pelo amor de Deus, continue me brindando com essa sua aula. Eu só estou aqui, ó, aprendendo. Tá certo. Então, dessa forma, a gente percebe que, na realidade, dentro desse contexto tradicional, né, o professor ele exercia essa autoridade, né, com relação ao aluno. O aluno, ele exigia que o aluno tivesse a atitude para, de fato, fazer as construções, mas muitas vezes nós éramos levados dentro desse processo tradicional a dar as respostas que o professor exatamente gostaria de ouvir, né? Ou que ele fizesse que estava ali. Então, não há uma construção realmente do indivíduo dentro da sua percepção, porque ele tinha que responder aquilo que lhe era feito naquele exato momento e ele tinha que falar. Então, a gente vê de que, desta forma, a gente vai passando por alguns momentos, e aí o professor, de fato, dentro dessa linha de construção, ele, de fato, trazia consigo esse momento do conhecimento, mas também ele passava a ser apenas um transmissor, né? Aquele que transmitia o conhecimento e aquele que estava ali à frente, de alguma forma, entendia, mas não tinha como realmente fazer discussões, né? Aí a gente vê também que Evaristo falou aí naquela linha comportamentalista, né? Que aí essa tinha realmente todo um sentido do comportamento, né, do indivíduo. Era uma forma de moldar, né, dentro do contexto social, aquele modelo para que os alunos tivessem diante da sua sociedade. Então, quando a gente pensa na questão de moldar, a gente até pensa, né, realmente, quando a gente fala, na questão de modelar algo, né, que a gente pode dar forma, né? E esta forma seria, de alguma forma, fazer com que aquele aluno tivesse aquele comportamento diante dessas suas ações, né, durante essa construção de conhecimento, que fosse, de fato, destacado na sociedade. Eu estou aqui com os inscritos, que eu fiz algumas anotações, por isso que, de vez em quando, eu dou uma olhada no meu rascunho aqui, certo? Então, Só me dê, o que ele... só deixa eu só lhe fazer um complemento aqui. A primeira linha pedagógica, só para entendimento bem legal da galera, começou com a tradicional, certo? Foi, A linha tradicional. tradicional foi. Aqui a gente teve a base, teve a noção real do que é educação. Aí, É, após esse processo, a gente começou a ter, ao longo da linha de educação, outras metodologias que adotaram, vamos dizer assim, sistemáticas próprias para poder desenvolver o aluno, certo? Aí a gente está agora certo. na primeira comportamentalista, não é isso? É, Certo. comportamentalista. Então, os alunos eles adquiriam comportamentos desejados, né, ali, que eram necessários sociais, né? Assim, o ensino Uhum. era bem planejado, né? Se planejava esse ensino através de materiais instrucionais, né, que ia sendo feito. E o professor era responsável, né, por transmitir, né? Também nesse comportamentalista, o professor era responsável por fazer a transmissão do conhecimento e controlar também a questão de tempo e resposta daqueles alunos, né? Então, tinha esse contexto, né? Aí a gente vê de que, na realidade, todas essas etapas, elas vão nos conduzindo a construções, né? Porque quando a gente vai passeando pelas linhas pedagógicas, a gente vai buscando também, enquanto educadores e educadoras que aqui estamos, nessa live, a gente vai buscando se identificar naquela que, porventura, poderá fazer, vamos dizer assim, ter mais a ver com a nossa pessoa do que uma determinada. Porém, é necessário que a gente faça aqui um paralelo que, dentro das linhas pedagógicas, né, o professor, no contexto do ensino infantil e fundamental, né, como também ensino médio, né, nós temos algo que tem que ser levado em conta, né, que temos que trazer, que eu coloquei aqui nas minhas questões aqui, colocar em pauta, que é a questão do PPP,
que é o projeto político-pedagógico das escolas. Então, a escola, quando ela faz a sua formação enquanto instituição educacional, ela projeta-se através de um projeto político-pedagógico, onde ela vai traçar a linha pedagógica que ela vai trabalhar dentro dessa instituição. Então, vamos dizer que Ernesto, ele tenha uma linha construtivista, mas a minha escola é uma escola que eu a fundamentei dentro de um campo de uma linha tradicional. Então, o que ocorre? Mesmo tendo Ernesto essa linha construtivista diferenciada, ele vai ter que adaptar-se ao sistema dessa escola, né, que está lá no PPP. Ele vai ter também, ele não tem toda a liberdade, porque a gente sabe que dentro do contexto, né, de escola, o professor ele não vai ter essa amplitude e uma liberdade para fazer como ele gostaria de fazer o seu trabalho. Só segure um minuto aí para eu dar uma informação aí que é interessante para as pessoas entenderem. Esse plano de educação que a gente tem, se a gente colocar no Estado, ele é feito pelo Estado todo, certo? O governo do Estado elabora a linha pedagógica que ele quer seguir nas suas escolas estaduais. Correto? Estou indo certo? Certo. Pronto. Dentro dessa linha pedagógica, o professor precisa seguir a linha pedagógica que foi implementada pelo governo do Estado. Se for uma linha tradicionalista, ele tem que ir para a linha tradicional. Se for uma linha, vamos dizer, construtivista, tem que ir nessa linha também. Concorda comigo? Sim. Então, o professor, como o senhor falou, não tem autonomia hoje de querer colocar alguma linha pedagógica ou alguma metodologia por conta própria. Ele não pode chegar e fazer isso. Olha, eu quero implementar uma linha que eu acho que eu vou desenvolver melhor o aluno A, B ou C. Ele não consegue, ele não pode, não tem essa liberdade pedagógica de fazer isso. Procede? Sim. Agora, veja, o que pode acontecer é que dentro desse contexto, né, vamos dizer que seja uma linha tradicional, mas que haja por parte desse professor esses conhecimentos e dentro de um processo de gestão, de coordenação, dentro das elaborações dos planos de aula, certo? Poderá ser, né, vamos dizer assim, trazido dentro daquele contexto que não vá ferir a questão do projeto político-pedagógico, né, novas alternativas de aprendizagem, certo? Aí, como a gente percebe, então ele não tem, como colocou aqui bem Betânia, não tem autonomia mesmo, né? O professor ele precisa seguir aquela linha. Mas aí é o que a gente está falando, que o senhor falou agora. Ele pode até trazer alguma metodologia dele, mas ele não pode mudar a linha pedagógica que ele está seguindo. A linha pedagógica, assim, não. Certo. E aí, uma dúvida que eu tenho bem interessante, essa dúvida me bate muito. Por quê? Eu vou até lhe explicar o porquê para o senhor entender. Eu, antes da pedagogia, eu já vinha da filosofia. E a filosofia é um campo muito rico de você pesquisar e aprender sobre várias coisas. A linha da filosofia é por quê? A gente, tudo na pedagogia da filosofia é o porquê. Então, é aquela velha história. A linha máxima da filosofia é penso, logo existe. Então, eu vou pensar à frente. E quando eu caí de paraquedas na pedagogia, que eu fui para a pedagogia, professor, por uma necessidade, eu não fui por uma vocação. Eu já dava aula, eu já era professor, mas eu fui por uma necessidade totalmente mercadológica. E ao chegar no curso, eu fiquei fascinado e me, assim, encantei, em sua grande maioria, não vou dizer na sua amplitude, porque eu seria hipócrita, mas eu me encantei com muita coisa, e aí isso me deu um leque muito maior. Mas uma coisa que eu sempre me questionei nas universidades de pedagogia foi o seguinte: por que a gente fala tanto de algumas linhas pedagógicas e não implementa ela nas faculdades? A faculdade também segue essa linha estadual do tradicional, ela tem que seguir essa linha, ou uma faculdade particular, por exemplo, ela pode seguir a sua autonomia e falar assim, não, eu quero tratar construtivismo independente do tradicionalismo da linha do Estado. Ela pode fazer isso? Veja, com relação à questão das universidades, que sejam federais, estaduais, enfim, todas as universidades, o que nós podemos dizer é o seguinte: a escola ela tem um projeto político-pedagógico, certo? Está traçada uma linha pedagógica que vai ser firmado durante o seu plano de ação. Porém, as universidades, né, a gente vê de que há, de fato, algo distinto. Né? A universidade, o professor ele tem a liberdade de atuar dentro do universo
que ele traz como sendo aquela linha pedagógica que lhe mais contribuirá para a formação dos seus alunos. Por exemplo, um professor, ele passa durante todo o tempo de formação em uma universidade, ele passa por várias situações de linhas pedagógicas, desde a tradicional, que um professor possa trazer, uma questão freiriana, construtivista, enfim. Os professores, eles vão trazendo essas situações, né? E aí, o que ocorre? Ele, na realidade, ele tem ali condições de liberdade, como está até colocando aqui Betânia. Ele pode, no entanto, buscar, né, notícias, né, mudando, né? Ela pode, assim, pode modificar a linha do PP de acordo com um processo de negociação com a diretoria. Tem que levar o Que é plano com para a a diretoria. diretoria. Isso que é em relação à questão das escolas, né? Com relação Perfeito, à perfeito. escola. E a universidade tem essa vertente que é mais ampla, né? Por exemplo, o professor, ele traz consigo, como você fez o curso de pedagogia e se encantou, vamos dizer que uma linha mais freiriana, né? Então, esse professor, ele vai ter a liberdade de fazer com que os alunos possam pensar de forma diferente dentro desse processo de Freire, quando vai tratar de discussões, vai tratar de temas geradores, vai trazer essa proposta dentro de uma construção onde não mais a gente pode ficar só Ivo viu a uva, mas saber quem é Ivo, né? Quem é esse indivíduo, qual sociedade ele faz parte, né? O que é a uva, né? Onde se planta, onde se colhe, para que serve. Então, a gente vê de que, na realidade, dentro desse contexto, Ernesto, de uma universidade, há um leque muito vasto. Eu, quando estudei na universidade, eu encontrei professores que tinham um segmento freiriano, mas também encontrei professores dentro da academia que têm origem, né, a Freire, né, suporta Paulo Freire, né, e são educadores, né. Mas aí é Exato. uma forma de cada um ter a sua percepção e fazer o seu trabalho, né. Então, dentro de uma perspectiva de universidade, a gente tem realmente essa amplidão. Já nas escolas, a gente tem que realmente colocar-se, como bem colocou aí, a não ser que seja negociado com a direção da escola, né? Que a gente possa fazer um trabalho diferente. E é engraçado o que o senhor falou, e é muito importante o que a professora Betânia falou, porque um dos temas da chamada dessa live que eu coloquei é: vem aprender realmente o que seu filho está estudando, né? Porque de um tempo para cá, a gente ouve falar muito de Paulo Freire, né? Como se Paulo Freire fosse o bruxo das criancinhas. A gente visse Paulo Freire em todas as crianças de ensino fundamental e médio, que a gente visse na universidade. Olha, eu sou sincero, eu passei por 3 faculdades, eu nunca tive uma aula de Paulo Freire. Eu nunca tive. Quem falava de Paulo Freire para mim, porque assim a gente debatia muito, era a professora Betânia. Então, assim, eu nunca Mas é tive maravilhoso. uma escola aqui do Estado tratar de Paulo Freire. A gente tem linhas e métodos que são abordados também na freiriana, porque a freiriana tem uma outra também bagagem que vem antes dela, né, que é a construtivista. Mas, assim, eu nunca vi uma criança chegar e sair falando nada de Freire. Eu passei pela faculdade de gestão de pessoas, filosofia, pedagogia. Eu nunca parei para estudar a linha freiriana. Então, não sei que bicho papão é esse que a galera fica falando, que Paulo Freire está modificando, levando o comunismo, levando aquilo outro para as crianças e para os adolescentes, porque a gente não estuda essa linha, não é, professor Edson? A gente estuda a linha É, tradicional, sua amplitude. E a gente vê tópicos de outras linhas, tipo freiriana, construtivista, de Piaget, a gente vê a linha, fala vagamente da Waldorfiana e por aí vai, né? Ou eu estou equivocado? é por isso que, assim, por isso que eu faço, né? É, Betânia é uma pessoa que eu tenho um extremo carinho, né? Que antes de ela ser minha coordenadora, ela de fato é minha amiga, né? E colega de trabalho, né? Mas a gente sempre falava, né? E de Paulo Freire, e a gente sempre buscou, tanto nas minhas aulas como nas aulas de Betânia, levar os nossos alunos a ler o livro Pedagogia da Autonomia, Saberes para a Prática Docente, porque é o único livro de Paulo Freire que ele vai tratar realmente da docência como sendo algo assim, assim com primor maravilhoso. Então ele diz assim, ele fala, né, que ensinar exige curiosidade. Então ele leva o indivíduo a essa curiosidade para que ele possa ensinar.
ele diz de que ensinar exige amorosidade para o educando, que é aquilo que eu falei lá no início, a afetividade. Então, a gente vê de que, na realidade, né, como a gente sabe, né, na educação dos jovens e adultos, né, a gente fala de Paulo Freire, realmente. Né? E É. o que ocorre? A gente sabe de que nem todos, né, têm esse amor, né, esse carinho por ele, mas, na realidade, é necessário que a gente possa entender. Então, a gente vem para Pronto, a questão da língua. Pode falar. a professora Betânia está até corrigindo aqui, que na disciplina de EJA a gente realmente fala. É a única, que é de jovens e adultos, né? Essa aí realmente a gente fala porque a pedagogia dele é voltada mais para jovens e adultos, né? É aquela linha mais do dia a dia, do que a pessoa desenvolve, né? Perfeito, professora Betânia. Estou Porque levando vai, puxão de aqui, professora ao vivo. é, porque vai trabalhar assim, né, a questão dos temas geradores, né? Vai mostrar, né, a É, questão de grupos de discussões, né? E aí a gente fala daquela trajetória que houve em Angicos, né? De educar, né? Alfabetizar em é, 40, né? 40 horas, enfim. Ele traz todo esse contexto. Aí quando a gente vai para a questão da linha construtivista, a gente vê de que essa linha é uma linha pedagógica que algumas escolas elas abordam, né? Onde os alunos têm um papel ativo na aprendizagem, ou seja, o aluno, nesse processo de construção, ele é estimulado de forma à autonomia das crianças. Então, dentro dessa linha do construtivismo, né, que a gente vai encontrar Montessori, Piaget, né, entre outros, que também tratam com essa questão. Então, a gente vai ver de que a questão da metodologia ela vai além das aulas, né, expositivas, porque ela vai explorar, de fato, né, a criança através do quê? Da sua abordagem, através daquelas coisas que estão inseridas ali na sala de aula, né? E o professor ele passa a ser o mediador do conhecimento. Veja, né? Ele não é aquele que transmite, como nas duas anteriores que nós falamos. Então, ele vai mediar essa construção, né? E aí a gente vai tratar disso e vai ver também que dentro desse processo vai trabalhar a questão do desenvolvimento motor da criança. Enfim, é algo assim muito bom e maravilhoso. Só que, dentro do construtivismo, às vezes a gente vê de que nem todas as escolas, né, elas têm essa linha de pensamento, né? Elas fazem isso, né? Você, quando vai colocar o filho na escola, antes de tudo, eu aqui deixo o conselho para os pais, é necessário que a gente não pense, vamos dizer, na escola, onde ela está localizada, né? Qual o nome dessa escola, né? Tudo mais. Mas você pense, né? O que essa escola ela tem a ofertar para o desenvolvimento do meu filho enquanto pessoa na sua formação do ser. É que eu até gostei muito quando você colocou ali, né? Chama o teu boizinho, né, para assistir essa live, para depois não dizer que teu pirraia, né, tá dizendo que o professor é comunista, né? Então, eu amei, né? Eu até disse a Betânia, só, Ernesto colocou bem legal lá a chamada. E é deixa eu isso, fazer né? uma, Então, deixa eu lhe pode fazer uma falar. pergunta aqui. É porque senão eu não perco aqui as linhas, porque some muito rápido. Manuel Trajano é um amigo meu que eu tenho lá de Salvador. Ele é um cara de alta patente na parte de conhecimento. É um cara realmente que entende de muita coisa lá, sabe? É um cara que eu já fiz live, vale muito a pena trocar uma ideia com ele. Aí ele botou aqui uma pergunta para ti. Ó. Como o mestre vê a doutrinação nas escolas e universidades que existe? Escola é sem partido, mestre? Por favor, faça as honras da casa e responda a ele. Veja bem, essa questão de escola sem partido é algo que a gente precisa, assim, refletir. Dentro do processo social, nós somos seres políticos, né? Todos nós somos seres políticos e estamos dentro de um processo de sociedade. Quando se fala em escola sem partido, a gente percebe de que há uma força de neutralizar a questão das ações com relação à questão partidária, né? O professor ele está ali como intermediário, e aí quando a gente vê essas questões, não se falar dessa política,
né, partidária que se temos hoje, né, em nosso Brasil e no mundo, né, é como se você tivesse que neutralizar o seu pensamento e muitas vezes fazer como tudo, né, de fato, estivesse acontecendo ao seu tempo e de forma muito boa, né, como a gente vê de que na realidade há muitas coisas por melhorar, né? Nós sabemos de que quando há a questão da construção do conhecimento através da conscientização do indivíduo enquanto cidadão do mundo e reconhecendo como este, as lutas sociais elas existem e aí o povo ganha força. Então, muitas vezes, neutraliza-se a ação para que não haja, porventura, muitas vezes, esses indivíduos, que são seres pensantes, essa vontade de fazer diferente. Então, aqui nós estamos falando de uma forma, viu, Trajano? Você está me entendendo? Para que a gente possa, dentro desse contexto, a gente não pensar, mas o professor ele está usando uma neutralidade. Aqui a gente não está falando de partido de direita ou de esquerda. A gente está falando que a política existe, né? A ciência fala, a filosofia explica, né? E enquanto educadores, nós sabemos de que existe algo dentro desse universo que precisa ser melhorado. E o que seria? É a forma de como nós podemos perceber, né? E mostrar ao nosso aluno, dentro de um processo de conscientização de que ele precisa realmente buscar, né, esse conhecimento. Aí ele colocou assim, professor, os cursos, cadê? Ele é Sim, professor, eu entendi. leio melhor. Eu, como professor de cursos técnicos superior, só consigo enxergar professor lecionando a disciplina. Estou errado? Se entendi, somos políticos. Veja Aristóteles. bem. É, veja, todos somos políticos. Na realidade, não é, a gente não tem como você, por exemplo, trabalhar fundamentos da educação e não trazer a política para dentro disso, né? Quando a gente vai trabalhar determinadas disciplinas, a gente sabe que a gente tem que mostrar quais foram os avanços que houve dentro do processo educacional, quais são os impasses que hoje, na atualidade, têm ocorrido, né, de forma drástica, né, por aqueles que estão no comando, né? Isso a gente precisa, e é inevitável, né, porque, na realidade, a gente precisa mostrar ao nosso aluno que ele tem que ser um aluno consciente, crítico, e que ele tenha, como fala de fato aqui, dentro de uma perspectiva freiriana, a possibilidade dele encarar os fatos e ele fazer novas construções. Aí deixa eu dar uma colocação, que aí agora vai um pouco para a minha área, que eu também sou professor de curso técnico e sou Vá, professor de pode filosofia. falar. Algumas cadeirinhas da linha de humanas. Quando eu fiz o curso técnico, eu tive ao longo do meu curso que eu fui fazendo, né, e depois eu fiz o curso superior na linha de segurança do trabalho, eu tive professores de vários segmentos. E a gente tem cadeiras de psicologia, tem cadeiras de literatura, você tem cadeiras de legislação trabalhista, entre outras todas. E ao longo da minha faculdade de segurança do trabalho e ao longo da minha faculdade de filosofia, eu me deparei com vários estudiosos de várias linhas. Nietzsche, por exemplo. Nietzsche é um cara que ele é apartidário. A gente estuda Maquiavel, que é um cara altamente crítico a qualquer governo. Aí você estuda Marx, que é proletariado puro, com licitações de comunismo e socialismo. Aí você lê a parte da Revolução Industrial, que já é uma parte vai voltada à ideologia direita. Então, o que eu aprendi com isso tudo foi o seguinte: ideologia nada tem a ver com partidarismo. Nada. A ideologia é uma coisa, o partidarismo é outra. Você pode ser ideologicamente de direita ou de esquerda e não se identificar com nenhum partido político que está em determinado poder naquele momento. Porque as linhas de construção dele não atendem à sua expectativa ideológica. É muito difícil você chegar numa cadeira de curso técnico, por exemplo, de falar de legislação trabalhista e você não mostrar os dois lados. Eu, Ernesto, procuro mostrar os dois lados. Olha, assim, é assim, assim, assado. Assim, é assim, assim, assado. Você tem que ponderar o que é melhor para você. Porque a grande realidade é essa. A pessoa como... É aquilo que eu voltei a falar no começo. Se penso, logo existe. Você tem que dar a oportunidade do ser humano pensar.
A pior coisa que você pode fazer para um ser humano, um aluno, ou qualquer pessoa que seja como indivíduo, é você tirar o direito de raciocínio dele, o direito de pensar, o direito dele construir a sua veia, como o senhor falou aí, é, pedagógica, ele construir aquilo que ele se identifica maior. Então você tem que dar esse contexto a ele. Eu, por exemplo, assim como o senhor, eu estou lhe falando, senhor, pelo respeito que o senhor tem de conhecimento, e a professora Certo. Betânia, nós somos fãs de Freire. Eu sou freiriano até a veia artéria aorta do coração. Mas eu também não quero que as pessoas sejam freirianas porque eu sou. Tá entendendo? Eu, por exemplo, estou lendo esse livro aqui, ó, professor. Olha. Quando Ninguém Educa, questionando Paulo Freire. Eu estou lendo. Esse escritor aqui, que se chama Ronai Rocha, ele questiona toda a linha freiriana. Eu estou lendo. Por que eu estou lendo? Porque eu li todos os livros de Paulo Freire. E eu entendi o que Paulo Freire quis dizer. Mas eu também quero entender aquilo que o outro cara lá está dizendo. Não, mas não é por aí não. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que nós, como temos que dar o direito do aluno se desenvolver como pessoa. E a gente acaba sendo político, porque a gente vai acabar falando um pouco, ou muito, daquilo que a gente mais segue. Concorda comigo? Sim, agora dentro desse processo, eu também sou freiriano, eu acho que você já percebeu, mas eu simplesmente, né, quando eu trago, né, o Paulo Freire para dentro do processo educacional, eu não só mostro ele, como trago outros autores, né, outras situações, para que o aluno ele possa vislumbrar novas oportunidades. Né? A gente não pode só basear-se em um teórico, né? Mas tem que mostrar a ele que, além daquele, existem outros, né? E também existem Exato. outros que não concordam também com aquilo que ele fala. Né? Eu digo, então, é importante, dentro daquele processo de aprender a conhecer, como você está fazendo aí com esse livro, é a gente ter o conhecimento, mas buscar também novos conhecimentos dentro desse contexto, certo? Então a Aí, ó, gente chega à isso é formar conclusão. cidadãos críticos, isso mesmo. Então a gente Rosana chega que a Menezes, escola. a minha É, amiga que a está em gente. Goiás. Ótimo. A gente chega na conclusão que a escola não é sem partido, a escola são de partidos. De Porque quando a gente partidos. levanta quando a gente levanta o senso crítico do aluno, ele vai se posicionar sendo para a direita ou para a esquerda. Porque é natural do aluno, não é, professor? Ele desenvolver esse senso dele. Quando a gente estuda, por exemplo, a linha metodológica waldorfiana, que é uma linha que eu admiro muito, ela em É, nada tem a ver com a freiriana. Em nada. é, eu vou falar daqui a pouco. Eu vou agora passar para a gente falar da questão da linha democrática, né? Essa linha democrática, né, ela trata da questão do aluno, né? O aluno é a figura central do aprendizado, né? Dentro dessa, e o professor ele passa a ter uma função de facilitador, né? Então ele vai junto aos alunos, né? Fazer e aos demais funcionários da escola, a questão também dos pais, tudo dentro dessa linha democrática vai mostrar de que há uma participação, um direito, né, nas assembleias que existem. Né? Eu, quando estudei, né, no meu ensino fundamental, ensino médio, eu fiz parte de grêmios de escola, né? A gente tinha aquelas eleições, aquelas coisas todas, né? E eu era bem ativo, né, dentro do movimento estudantil, dentro dos colégios, né? Assim, eu tinha minha participação junto com aqueles que a gente buscava, já naquela época, né, que eu sou de 67, né, lutar pelos direitos, né, do estudante, né? Porque muitas vezes eram impostos determinadas situações para a gente não tinha nem voz nem vez. E aí, dentro desses movimentos, a gente buscava, né, levar aquelas pessoas ali, aqueles alunos também, dentro dessas reuniões, dessas assembleias que existiam dentro da própria escola, né, dentro da comunidade, tomar decisões, né, decisões que não seriam apenas do gestor ou do professor em si. Então, dentro dessa linha democrática, o aluno ele tem esse processo, né? Esse processo realmente de ser a figura central. Então, a gente vê de que dentro desse processo a gente vai encontrar, né, o professor sendo esse facilitador e auxiliando esse trabalho, essa tarefa, né? A gente também tem uma linha, né, que a gente pode tratar da questão de Montessori, né? Montessori, né, que foi uma médica que nós sabemos, mas que ela começou a ter um olhar pela educação de forma
extraordinária, né? Ela percebeu, né, essa educadora italiana, né, Maria Montessori, ela vai trazer lá no início do século XX, né, essa manifestação, vai desenvolver isso, né, porque se descobre que a aprendizagem é através da experiência e da prática, né, da observação. Então, era se colocado várias coisas dentro daquela sala e se observava como, né, aqueles indivíduos eles atuavam, né, e esses diversos materiais eles tinham uma finalidade, um objetivo, que era de estimular, né, e ficavam expostos ali na sala, dando àquele ser, né, ali, aquele aluno, né, a oportunidade dele, através da sua própria experiência, da sua curiosidade que nos move, né, que a gente sabe que também nos move, ele começasse a fazer as suas interações. Então, a gente vê de que algumas escolas, né, têm essa linha pedagógica e outras não, né? A gente vai ver de que há uma mescla em algumas escolas, que aí é bem difícil essa situação, porque quando a gente trata de uma questão assim, aqui, qual é a linha pedagógica que se segue? Nós somos uma mescla. De cada coisa a gente tem um pouco. Aí fica assim, sem sentido, porque cada uma Exato. delas tem a sua vertente. Mas é preciso que a gente possa, dentro de um processo das diretrizes, né, institucionais daquela escola, ter um segmento, né? Qual é que nós vamos E eu, adotar? e eu acho até que a gente, no Estado, deveria ter mais amplitude de metodologias diferenciadas, né? Porque no grande conceito que a gente tem é sempre a tradicionalista. É aquela tradicionalista. Eu acho que a gente deveria ter mais acesso. As poucas escolas que tem em Pernambuco, por exemplo, Montessoriana e Waldorfiana, são caríssimas. Quando você vai ver, é uma diferença, um disparate de valor muito alto. E aí, só fazendo aqui a pergunta que o Thomas colocou ali, ó, posso estar enganado, mas o conceito que usam hoje sobre escola sem partido visa apenas blindar o pensamento crítico, usando como argumento a alienação político-partidária. A professora Betânia colocou aqui, ó, se você se propõe a formar um cidadão crítico e atuante na sociedade, isso é um ato político que não tem nada a ver com partidarismo. O pessoal aqui está participando, tá vendo, professor? O que é que o senhor está fazendo na sexta-feira à noite? As pessoas poderiam estar bebendo, as pessoas poderiam estar fazendo amadeirados na sexta-feira, mas não. Estão aprendendo com o senhor o que é uma pedagogia. Tá vendo você? Não, É aprendendo muita com nós, com todos nós, né? Porque gente. estamos todos nessa interação, né? A gente tem aí até uma amiga minha, Rosana Menezes, que mora em Goiás, né? Está participando aí conosco, né? E tantos outros Bem-vinda. internautas que estão aí. Seja bem-vinda, Rosana, uma irmãzona do Pronto. coração, né? Foi Eu, aluna eu vou, nossa lá da UPA, viu? pronto, olha, eu vou lhe ser sincero, eu vou falar três coisinhas para deixar a bola totalmente com o senhor. O colégio que meu filho estuda hoje, a dona da escola era da UVA. O nome dela também é Betânia. Pessoa de alto grau, alto nível. Eu sou ex-aluno da UVA. Como diz a professora Betânia, eu fui um dos alunos que mais dei trabalho a ela. Peço perdão todos os dias à professora Betânia por ter dado trabalho. Olha, pense como que deu trabalho a essa professora. Deus é maior, mas estou aqui hoje vivo. Então eu sou um mero coadjuvante para o que o senhor brilhe. Eu sou apenas um curioso que fico fazendo as perguntas que a galera manda. Só. Mais nada. Então quem está brilhando é o senhor. Deixa eu só dar o recado que eu vou deixar para o senhor dar umas colocações bem legais e responder três perguntinhas que a galera mandou. Pessoal, esse projeto Pernambuco Filosófico é um projeto que foi criado para a educação. Educação lá quando começou a pandemia, né? Eu pensei o que é que a gente poderia fazer para levar informação para a galera e eu pensei que na filosofia, como a questão da filosofia sempre é perguntar, a gente vai abordar todas as ciências humanas. Então a gente fala aqui de pedagogia, filosofia, psicologia, direito, a gente fala de arte, cultura, a gente fala de música e tudo mais. Por quê? Porque tudo isso fez parte da filosofia lá atrás, na Grécia Antiga. Então, quando a gente leva essas informações para as pessoas começam a conhecer coisas diferentes e começam a sair da sua bolha. E aí o interessante é isso, que a gente sempre está convidando pessoas do gabarito do professor aqui para poder nos abrilhantar de forma magistral com participações ultra mega especiais da professora Betânia. Vê, que a professora Betânia, para mim estar cedendo aqui 1 hora, numa sexta-feira à noite, é porque gosta muito do professor Edísio. Porque se fosse só por mim, ela só vinha de segunda a quinta-feira, viu? Brincadeira, viu, professora?
Então, pessoal, quem puder dar essa força, É recíproco o carinho. quem puder. Eu sou fã dessa professora, eu sou fã de carteirinha. Se ela falar assim, Ernesto, vale para mim panfletar de graça no sinal, eu vou. Então, assim, quem puder dar essa força, pessoal, se inscrevendo no projeto, não é para que eu saia aparecendo, não. É somente para que a gente possa levar mais informação e mais cultura para a galera dentro do possível, tá certo? Então, vamos tentar chegar a bater a meta de 1.000 pessoas inscritas até o final do ano. Certo, pessoal? Mas vamos Bom, professor, chegar. Eu comecei a mandar o seu link hoje para as minhas alunas, né, para o pessoal. Eu já mandava o cartaz junto com o linkzinho para o pessoal já acessar aí. Vamos seguir. Então, vejam, vamos né? embora. Então, dentro desse processo ainda de uma pedagogia montessoriana, a gente vai ver que, no entanto, é necessário cumprir os módulos obrigatórios, ou seja, do avanço dos estudos. Dentro desse processo, Montessori ela traz o foco aqui, a responsabilidade pelo aprendizado, né? Então, o professor é esse mediador, mas ele é responsável por essa aprendizagem, e a gente sabe que há os ciclos, né, do processo educacional, né? A criança ela precisa desenvolver-se dentro do seu aspecto cognitivo e também motor, né, motora, obedecendo esse período e esse tempo. Então, a gente percebe de que a educação é um leque vasto e que nos proporciona, de alguma forma, balizarmos a nossa praxe pedagógica pautada dentro desse universo e dentro de perspectivas que nos trazem, de fato, processos que nos levam a refletir a nossa autoavaliação. Porque hoje, mais do que nunca, principalmente em tempos de pandemia, nós fomos colocados, né, todos nós, educadores e educadoras, nós somos colocados em xeque para que a gente pudesse aprender a conhecer de forma diferente. Então, hoje nós temos aulas em regime híbrido, né, que é presencial e é online. Nós temos aulas remotas através da UAD, né, onde o professor ele precisa ter um jogo de cintura, né, e dentro das suas metodologias ele possa fazer com que o aluno sinta-se de forma prazerosa em passar um dia estudando, né, mesmo de forma virtual, e que esse aprendizagem ela possa ser significativa para este aluno, né? A gente vê que isso é interessante, né? O professor ele avaliar também a sua prática, né? Porque a gente sabe de que nem sempre aquilo que nós estamos conduzindo ou nós estamos não transmitindo, mas nós estamos direcionando o caminho, nem sempre os nossos alunos ele têm a mesma percepção, né? Quando a gente vai tratar dessa... Pode falar, quer falar? Não, não, pode falar. Pronto. Quando a gente vai pensar nesse processo, a gente vê de que a formação é algo que é contínua, né? Não existe uma formação, por exemplo, o professor estuda e ele atinge um nível superior de uma graduação. Porém, ele vai buscar, né, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, enfim, né? A formação é um processo contínuo. Então, a gente sabe de que não há um processo que há um ponto final, né? Mas há uma exclamação, né? A gente precisa seguir, né, a nossa caminhada. Quando a gente foi também estudar essa linha de Waldorf, né, que ele colocou esse nome, então esse filósofo austríaco, né, que era Rudolf Steiner, né, ele traz essa questão da pedagogia rodolfiana. Dentro dessa linha, ele considerava o aluno, né, dentro desse campo, corpo, alma e espírito. Quando eu, na realidade, fui ver isso, eu me recordo que eu ganhei de uma professora, né, que foi uma professora aqui da UBA também, há algum tempo atrás, uma amiga nossa, de que nos presenteou com um livro, Pedagogia Transpessoal, né? A professora Thelma Lúcia. Ela trabalhou aí conosco e ela nos deu esse presente, esse livro. Então, onde esse autor, né, ele vai tratar também da questão do aluno no seu campo bio, psíquico e espiritual. Então, ele vê o
o aluno nesse campo da integralidade, né? Ele não vê apenas de uma forma. E dentro dessa perspectiva, dessa linha pedagógica de Waldorf, eu fui também estudar para ver e tudo mais, ele mostra de que é dos 0 aos 7 anos, é de 7 a 14, e é dos 14 ao 21. É sempre assim que é voltado, né? E também, né, eu falando com a professora Betânia Virães, né, que ela teve uma experiência com seus sobrinhos em São Paulo, né, que eles estudaram lá, né, numa escola waldorfiana, e estudou até o 9º ano. Então, dentro dessa perspectiva, desse ensino, porque ele mostra aqui, dentro dessa perspectiva, que ele vai trabalhar as questões das emoções, as cognições, ele vai trabalhar tudo isso, então a gente vê de que a alfabetização, de fato, ela só ocorre quando a criança chega aos 7 anos de idade, né? Antes disso, ele vai trabalhar a questão das habilidades, dando ênfase à questão das artes manuais. Então, a criança, ela aprende a fazer crochê, ela aprende a costurar, né? A escola, ela não é como essa escola que nós vemos, mas é uma casa, né? Os alunos, eles estudam todos juntos, né? Aquela questão. E hoje você tinha me dado uma pergunta, né? Por que as escolas não trabalham com a linha pedagógica de Waldorf, né? Eu gravei aqui, aí a gente vai dizer, né? Eu conversando com Betânia, que eu busco também ela sempre dentro dessas perspectivas de trocarmos figurinhas e ideias, ela mostrou de que, na realidade, muitas escolas, né? Elas não utilizam-se dessa linha pedagógica. Por quê? Há, antes de tudo, a questão da preparação. Ou seja, o professor ele precisa habilitar-se para, de fato, trabalhar dentro da perspectiva da linha waldorfiana. E aí o curso é oferecido em São Paulo, né, para o professor. E há uma duração de 4 anos. Então, veja, é uma outra universidade, né? Então, o professor ele não vai só chegar ali e cair de paraquedas para trabalhar uma linha pedagógica que ele, de fato, não tem conhecimento. Então, é, nesse exato momento, necessário que ele possa aprender a aprender, aprender a conhecer, né? Para que ele possa se colocar dentro desse universo, para que ele possa estar habilitado. Então, talvez aqui em Pernambuco e em outros estados, a maior dificuldade seja essa, é das escolas não trazerem essa perspectiva. Pode falar, Ernesto. Deixa eu fazer uma pergunta que é dando um link nessa. Agora a gente tem 2 minutinhos para dar a resposta, porque o tempo está já no finalzinho. Meu Deus, já Uma está per... terminando. Então, deixa aí eu o senhor... fechar com o Freire. por favor, então. Por favor. Mas pode fazer a pergunta, faça. O senhor conclui as duas numa tacada só, porque senão o tempo não vai dar. O senhor, já pegando esse link, acha que deveria ter uma mudança ou uma atualização na cadeira pedagógica para a cultura indígena e de campo? Veja bem, algumas instituições, né, de universidades, tem umas que ainda não oferecem essa questão dessas duas disciplinas, né? A Universidade Estadual Vale do Acaraú, né, que é a UPA, ela tanto oferta a educação indígena, né, como também ela oferta a educação do campo, né? São duas educações distintas, voltadas para esse, né? Há um segmento, tanto para uma como para a outra, as diretrizes de base, né, dentro do contexto educacional, né? Há as diretrizes operacionais da educação do campo, que está voltada não apenas para o homem do campo, mas para os caiçaras, os ribeirinhos, os indígenas, enfim. Há um universo, né? E o que precisa ser feito, de fato, é que as universidades pudessem ressignificar, dentro da Constituição, da sua matriz curricular, a valorização dessas disciplinas. Certo. Professor, veja Pronto. só. Temos 2 minutos para o senhor fechar suas colocações finais. E é 2 minutos mesmo, porque o tempo está estourado. Todos que pediram para participar ao vivo, só um segundo, todos que pediram para participar ao vivo, infelizmente eu não pude permitir, porque é uma conversa só entre o professor dando aula e eu aprendendo. Mas a gente está abrindo aqui um projeto no Instagram do Pernambuco Filosófico, que é
bate-papo filosófico. Então a gente vai convidar sempre 2 pessoas, o convidado especial com intermediação de alguma das pessoas que movimentam o projeto. Então vão ser sempre bate-papos, tipo uma sala mesmo, assim, a gente conversando. Então, interessante vai ser isso. Então, aguardem. Quem pediu para participar, pode deixar no recadinho aí, eu quero participar, que a gente leva um tema de educação, convida um professor massa, feito professor Edísio, e aí vocês só se deliciam. Não, Professor, o obrigado, palco é né? teu. Muito Vamos, obrigado pela seu tempo, sua disponibilidade. Você foi fera hoje, professor. Sou seu admirador. Nunca tive uma aula com o senhor, mas de longe eu sempre admirava suas aulas e admiro mais ainda agora que conversei com o senhor. A todos que participaram, meu forte abraço, muito obrigado. Está na mão do professor. Professor, 2 minutinhos mesmo, pronto. por favor. Então, para finalizarmos, né, a gente vai finalizar com Paulo Freire, né, que agora em setembro se comemora os 100 anos dele, né? Essa forma de pensar, né, de trazer o inacabamento, né, quando nos mostra de que somos seres inacabados. Nós estamos constantemente no processo de construção e reconstrução do novo, né, do velho para o novo e assim por diante. Então, o que a gente pode fazer aqui, nesse momento, para que a gente possa finalizar? Diante de todas as perspectivas e linhas pedagógicas, que nós possamos compreender e que a gente precisa não apenas entendê-las, mas nos projetarmos, né, para o estudo e buscarmos, dentro de um senso crítico e de responsabilidade, atuar dentro do campo educacional onde a gente se encontra, com respeito para o educando, com respeito para aqueles que estão à frente das instituições de ensino, mas sempre pautado naquilo que nos move, que é o amor. Um beijo no coração de todos. Professor, muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. Essa live foi muito especial, foi excepcional. Só tenho a agradecer ao professor. Vamos marcar mais lives pedagógicas, mais lives sobre educação. Estou precisando muito, quem souber indicar professores que saibam tratar da linha de crianças especiais, educação psicossocial, psicomotriz. Estou precisando encontrar esses professores para bater um papo, porque não é minha área de atuação, mas eu quero aprender muito e acho que vocês também querem aprender. Então, quem tiver pessoas para indicar, indiquem que eu vou ficar feliz em marcar aqui uma conversa com eles, tá certo? Pessoal, tem que encerrar mesmo, que o Instagram é cruel, senão a gente não sabe a live. Obrigadão, forte abraço, tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Chego. Tchau.